Se você se sente injustiçado pelos bancos, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar duas armas que os advogados especialistas contra banco utilizam para conter esses abusos. O meu nome é Niklaus Limbour, sou advogado e neste canal ajudo empresários em cenário de crises financeiras e endividamento bancário. Eu imagino que você se sinta frustrado, perdido ao lidar com os bancos. Ao final de contas, você se sente impotente, com medo de perder seus bens, com medo da empresa parar e não conseguir gerar suas atividades. É ruim demais ficar devendo para o banco, eu sei como é. Por isso eu vim aqui te apresentar duas estratégias poderosas. São elas a ação de descumprimento contratual e a ação de revisional bancária. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. O que é a ação de descumprimento contratual? Eu vou te explicar como é que funciona. Seu advogado vai pegar toda a sua documentação e vai fazer uma auditoria. E nessa auditoria ele vai verificar se o contrato está sendo devidamente cumprido. E ali ele vai provavelmente encontrar que algo foi combinado, mas não está sendo cumprido. E aí você encontra uma janela para ingressar com uma ação de descumprimento contratual. Mas quando que essa ação será cabível? Essa ação pode ser cabível quando o banco, por exemplo, se compromete a te entregar um determinado crédito e não faz na sua integralidade. Pode acontecer também quando ele cobra taxas não combinadas com você, ou até quando ele cobra taxas de juros fora do que está alinhado dentro do contrato. E tem mais uma, quando ele faz o cancelamento de uma linha de crédito que ele tinha combinado com você. E o que se espera com essa ação? O devido cumprimento do contrato, aquilo que foi combinado ser efetivamente cumprido. Pode-se buscar também uma indenização ou até a rescisão do contrato com indenização. Ou seja, o papel da justiça vai ser entrar nessa relação para fazer com que o que foi combinado seja cumprido. Agora, já com relação à famosa ação revisional, eu vou te explicar. O seu advogado vai iniciar o trabalho dele fazendo uma grande auditoria e verificando o que foi combinado no contrato. E ele vai encontrar coisas que foram combinadas, mas que são injustas. Ou seja, tá bonitinho no contrato, falando que aquilo deverá ser aplicado, só que o advogado descobriu que aquela condição é abusiva. E olha, isso é muito mais comum do que você imagina, hein? Mas em que circunstâncias que algo pode ser considerado abusivo? Já te adianto, o mais comum são a cobrança de taxas em valores que estão previstos, mas que a justiça entende que são abusivos. É necessário fazer uma análise caso a caso, o seu contrato especificamente e como ele foi aplicado. Ou seja, não existe uma fórmula padrão, uma receita de bolo padrão. É preciso fazer a análise do seu caso individualmente. Uma outra condição muito comum são os juros abusivos, ou seja, eles estão em um patamar que a justiça entende que o banco ultrapassou todas as possibilidades, ainda que previsto contratualmente. E se você quiser que eu faça um vídeo específico dizendo o que é um juros abusivo, escreve aqui nos comentários que eu gravo para você. Isso aí rende um vídeo exclusivo. E qual que é o objetivo dessa ação? O objetivo é recalcular os encargos, é reduzir a dívida ou até restituir valores que você pagou a mais. E se você quiser um vídeo detalhado sobre a ação de descumprimento contratual ou sobre a ação revisional, já escreve aqui nos comentários. E se eu estiver adimplente, como é que funcionam essas ações? Se você estiver adimplente, o objetivo dessa ação vai ser fazer justiça. Ou seja, ao longo do trâmite da ação, que vai demorar, a gente está no Brasil, você sabe como funciona, nós vamos trilhar um caminho processual com o objetivo de chegar ao final e promover a restituição daquilo que foi pago a maior. Mas é muito bom reafirmar, é uma ação lenta, demorada. Portanto, seus resultados serão vistos só ao final da ação. E nós já tivemos vários casos com restituições de valores expressivos. Então vale a pena para quem está adimplente. E para quem está inadimplente, qual é o efeito que essas ações pode proporcionar?
Já vou te dizendo, elas são muito utilizadas aqui no nosso método Eject das dívidas. Se você utilizar essas ações em conjunto com uma estratégia de formação de caixa, aliada com uma estratégia decisiva de negociações, pode te fazer acessar resultados extraordinários com expressivas reduções do seu endividamento bancário. Ou seja, elas podem te ajudar a resolver o problema da sua dívida mais rápido, até antes mesmo do final daquele contrato que você já tinha com a instituição financeira. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Essas ações, junto com o método Eject, ou seja, formação de caixa e negociação estratégica, é o caminho mais rápido para te tirar das dívidas. E agora aqui eu quero te dar a dica do aliado. Você vai precisar de um advogado, afinal de contas são ações judiciais. Você não tem condições de entrar com essa ação sem a ajuda de um advogado. E eu vou te dar uma dica aqui de como contratar um advogado sem erro. A primeira providência que você precisa tomar é pesquisar esse advogado que vai te atender. Ou seja, peça o número da OAB, peça o número do CNPJ, verifique as qualificações, ou seja, como ele é avaliado pelos seus clientes lá no Google. Verifique também se existem passagens pelo Reclame Aqui. Ou seja, você vai pegar todas essas informações e checar nos órgãos oficiais para verificar se você não está lidando com algum tipo de golpista. Hoje a internet tem muitos golpes. Então, se você já encontrou um profissional idôneo, a segunda fase é entender qual é a estratégia. E esse profissional precisa te explicar. Vocês precisam se entender, precisa haver clareza a respeito do que vai ser feito e aonde que se pretende chegar com o trabalho desse profissional. E olha, mais uma dica. Desconfie de profissionais que garantirem resultado ou proporem redução de parcela. Veja, o advogado ele não tem controle do resultado da ação e nem da decisão do banco em um eventual acordo. Ou seja, ele não pode garantir um resultado. Isso, inclusive, é antiético. O advogado não pode fazer isso. Então, desconfie dessas promessas milagrosas. Combinado? E se você está endividado ou prestes a ficar inadimplente, eu quero te convidar a ver um vídeo que eu vou destacar aqui no card. É um vídeo muito especial que eu gravei para vocês, em que eu explico táticas de guerra para reduzir, para acabar com as suas dívidas. E se você quer um aliado para enfrentar essa jornada contra o endividamento bancário, eu te convido a seguir o meu canal. Eu serei o seu aliado e nós vamos juntos apertar esse botãozinho aqui para fazer o eject das suas dívidas.